A nossa atividade é sobre meio ambiente. Assim, antes de começar, vamos acertar algumas situações aqui. Vocês têm, o celular de vocês tem uma mãozinha aí, né? Eu espero que seja bem comunicativo, e quando vocês quiserem falar, vocês dão um clique na mãozinha aí, aperta aí, e aí vocês ligam o microfone de vocês e façam a pergunta ou um questionamento, certo? Nossa atividade é sobre o meio ambiente, me chamo Nai, sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui na GR, sejam todos bem-vindos. De hoje que está junto de vocês, faz um ano das nossas atividades. Essa é a nossa última atividade remota da chamada, então espero que seja bem participativo, que todos participem, que todos possam interagir. Bem, meio ambiente. Queria saber de vocês, o que vocês entendem por meio ambiente? O que vocês têm ideia que é meio ambiente? Alguém poderia falar? Nenhum candidato? A Edna vai ser minha assistente. Qualquer um levantar, a Edna vai dizer, oi, tem um aqui. Pode falar. A Edna vai ler para vocês aqui. O conceito de meio ambiente. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de cada um, por tirarem um tempinho para compartilhar conhecimento com a gente, tá? Como o Nário falou, no final da atividade vocês vão receber um certificado, tá, de participação e que vai contribuir com o conhecimento de vocês na execução das atividades no lote de vocês. Então, vamos lá tratar da parte do meio ambiente e sustentabilidade. Meio ambiente faz referências a todos os recursos naturais necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento da sociedade. É tudo que faz parte da vida das pessoas, dos animais e da vegetação. É a maneira que esses elementos são tratados pela sociedade. A sustentabilidade busca o uso racional desses recursos naturais, sem comprometer o meio ambiente, preservando o uso das gerações futuras. Obrigado, Edna. Então, vamos centralizar aqui no meio ambiente. Já temos um conceito, né? Muita gente diz assim, meio ambiente é o meio que vivemos. Mas esse conceito de meio que vivemos, ele fica muito vago, se você for ver. Mas vivemos de que forma? De que forma exploramos esse meio? Né? A gente precisa ter essa noção de que o meio ambiente é um todo. Nós somos parte do meio ambiente. Ninguém pode brincar de ser Deus que acima de todos. Nós fazemos parte. Vocês estão vendo essa mãozinha aqui do lado? Ela é o globo da Terra que está cheio de plantas, árvores e água. Tem uma diversidade ambiental aqui. E tem uma mão segurando, né? Quer dizer, o homem é gestor desse meio ambiente. Ele é peça fundamental dessa engrenagem. Né? Então, ele precisa dessa noção. Que o homem faz parte do meio, mas ele tem que explorar de forma racional esse meio para garantir a subsistência dele nessa geração e a subsistência de próximas gerações. Né? Então, quando ele não faz de maneira correta, ele degrada. Então, uma ideia, qualquer impacto que você... Até uma pisada que você dá, um passe, você está causando algum dano ao meio ambiente. Então, o meio ambiente, você faz parte. Você não é um rei que está acima de todos no seu reinado. Você é mais uma peça da engrenagem. E uma peça que é pensante, uma peça que é responsável por essa engrenagem andar. É a peça fundamental. Né? Então, o meio ambiente é isso, é você saber que faz parte do meio, né? E que, de forma racional, você precisa explorar esse meio para a sua sobrevivência, mas também pensar que você vai deixar para a geração futura o meio dela sobreviver também. É isso? Então, essa é a questão
meio ambiente. A sustentabilidade a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vocês estão vendo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o gibão de Hainan. Esse é o macaco mais raro do mundo. Esse macaco ele se encontra numa província chinesa, como se fosse um município na China. E só lá ele tem. Então, esse município, ele vivia basicamente do turismo. Por quê? Vinha muitas pessoas de outros povoados da China, de outros municípios, de outros estados, de outros países, do mundo inteiro vinha ver esses macacos, porque eles eram raros. Então, esse município, ele vivia basicamente do turismo, desse pessoal que vinha, deixava dinheiro, movimentava o comércio, comprava roupa, eram os agricultores que vendiam seus produtos lá nas feiras, porque dava muita gente só para ver esses macacos. Então, era a fonte principal de renda desse município da China, o gibão de Hainan. Só que com o passar do tempo, começou a acontecer algumas coisas estranhas. Começou a aparecer macaco morto, né? E a população foi diminuindo de macaco. E com isso, já o turismo, que era a fonte principal, começou a ter um declínio, começou a diminuir. E, consequentemente, a falta de dinheiro no município, né? E aí foram investigar por que esses macacos estavam sumindo de lá, estavam desaparecendo. Aí, depois de muito tempo, foram verificar a causa, né? Souberam da causa. O que aconteceu? Os agricultores colocaram veneno, né? Herbicida, que é um produto que mata mato, nas suas plantações, e começou a matar a plantinha que eles alimentavam. Nessa região, nesse município especificamente, essa planta ela desenvolvia só lá. Então, é por isso que o macaco veio lá, para se alimentar dessa planta. E como os agricultores começaram a colocar o herbicida, o mata-mato, que muita gente conhece dessa forma, essa planta começou a morrer e começou a faltar alimento para os macacos. Muitos macacos morreram, outros tentaram se mudar para se adaptar a uma nova forma de vida em outros locais. Né? E o que aconteceu? O município foi praticamente à falência. O que é que eu quero chegar com isso? Quer dizer, um desequilíbrio, né, ambiental causa transtorno em toda uma cadeia, em toda uma organização social. Quer dizer, não perdeu só o agricultor que colocou lá, perdeu todo o município, da vendedora de roupa, era da doméstica que perdeu o emprego, era do agricultor que não tinha para quem vender a produção. Então, a gente precisa tratar com muito cuidado essa questão ambiental. Ela é muito importante. Não pense que você está fora dessa questão. Você é o centro dessa questão. Você faz parte dessa engrenagem. Alguma dúvida aí? Tudo certinho? Beleza. Já que eu falei em herbicida, em veneno de mata-mato, eu vou contar vamos fazer uma contextualização, né? Eu vou falar um pouco aqui do Vietnã. O Vietnã é um país que fica no sudeste asiático, basicamente bem perto do leste da península Indochina. Então, ele fica localizado nesse país. O Vietnã ele foi colonizado, né, por franceses. Um período de um tempo, houve rebeliões para a emancipação do país, expulsaram os franceses. Mas só que se criou dois Vietnã. O Vietnã do Norte, onde a capital era em Hanoi, e o Vietnã do Sul, onde a capital era em Saigon. O Vietnã do Norte nós chamamos era o país que era apoiado pelo Bloco Socialista, né? Aí entra a Iugoslávia, União Soviética, antiga União Soviética, todos esses países agora se desmembraram, né? E continuaram novos países. E no Vietnã do Sul era o bloco capitalista, que era os Estados Unidos, que era o principal mentor dessa situação, né? Em 1955, começa uma guerra civil entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, para tomar uma tomada de poder, né? O que os Estados Unidos faz? Ele manda soldado para lá. Só que o Vietnã, ele parece muito com nossa região. A floresta é floresta fechada. E os americanos, eles não estavam acostumados a guerrear em mata densa, mata fechada, porque a vegetação americana é vegetação rala, diferente da vegetação do Vietnã, como fosse igual a vegetação aqui na Amazônia. Né?
Então, o que aconteceu? Os americanos começaram a perder muito soldado mesmo, porque não sabiam guerrear em mata fechada. Tem até uma parte do filme, um filme antigo chamado Platoon, que eles relatam lá que um período a Força Aérea Americana bombardeou o próximo exército americano, porque eles não sabiam discernir devido à mata. Então, os americanos estavam perdendo muito soldado devido a essa situação. Então, o que eles inventam? O famoso agente laranja. Vocês vão ver, já viram em filmes, em reportagens sobre o que é o agente laranja. O agente laranja foi nada mais que o primeiro herbicida, o primeiro veneno para matar mato. Quer dizer, é uma arma química, foi a primeira arma química usada. Então, ela foi desenvolvida à base da dioxina. Aí eles desenvolveram o Dioxin Kill, foi o primeiro herbicida, o primeiro veneno de matar mato. Né? E o que aconteceu? Os americanos jogaram 80 mil litros na floresta do Vietnã. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? E olha como ficou. 80 mil litros dessa substância, altamente tóxica. Né? Resultado. Matou a floresta, matou a vida microbiana dos solos, né? O solo, até hoje o solo é contaminado, né? Os rios, todos também ficaram poluídos e morreu muita gente. Muitos morreram por essa situação, né? E aí, muitas vezes, aqui no momento perguntaram se o herbicida é bom, como é que se faz. Vocês já estão pegando aí que o herbicida é uma arma química, né? Foi usado como arma química para desfolhar a floresta toda. Né? Alguns não sabem usar, não sabem aplicar, porque precisa de um treinamento. Tem gente que aplica a qualquer horário, né? Muitas vezes, quando ele aplica no horário, o herbicida, ele é absorvido pelas folhas, às vezes as folhas têm umas estruturas, elas estão fechadas, esse veneno ele pega na planta, em vez de ser absorvido, ele escorre e vai poluir o solo. Mata todos os micro-organismos que tem no solo. Em vez de matar a planta, ele acaba contaminando. E também tem herbicida que é para folha larga, folha estreita, e isso precisa de treinamento, precisa de capacitação, além de ser um agente contaminante muito forte. Então, se puderem evitar, evitem. Olha as consequências do que aconteceu. Foi a morte da fauna e flora do país. Acarretou doenças como câncer, má formação, vocês estão vendo aqui, ó. E várias doenças mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tudo por causa do veneno. Então, a gente tem que ter muito cuidado se for manusear. Tem que ter o EPI, tudo certinho, porque senão você acaba sendo contaminado. Tá? Então, o Dioxin Kill foi a primeira arma química usada em guerra, que é hoje usada para matar o mato. E eu vejo por aí muitas pessoas usando ele sem luvas, sem proteção nenhuma, sem máscara, sem nada, e manuseia ele com a mão, sem ter o mínimo conhecimento. E é interessante que até 40 anos depois, o Vietnã ainda está contaminado por esse agente chamado agente laranja. Ele chamava agente laranja porque o recipiente dele vinha em volta, vinha uma faixa laranja, dizendo altamente tóxico. Então, por isso ficou agente laranja. Então, muito cuidado na hora de manusear os venenos que nós chamamos para matar mato, saber o que é veneno para folha larga, o que é veneno para folha estreita, o que é veneno seletivo, que mata só o mato, ou que não. Vocês têm que ter muito cuidado. Por isso precisa de muita orientação, para não causar danos ao meio ambiente, e principalmente para a vida de vocês. Alguma dúvida?
Certo? Vamos chamar minha amiga Edna para me ajudar. Edna? Vamos falar sobre a parte do desenvolvimento sustentável. Vamos lá, Naira. Vamos lá. Mais que desenvolvimento, mas o que é o desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável refere-se ao desenvolvimento socioeconômico, político e cultural, atrelado à preservação do meio ambiente. Sendo assim, as práticas capitalistas associadas ao consumo devem estar em equilíbrio com a sustentabilidade, visando aos avanços no campo social e econômico, sem prejudicar a natureza. É a garantia do suprimento das necessidades da geração futura por meio da conservação dos recursos naturais. Obrigado, Edna. E aí, alguma dúvida? Um conceito meio amarrado, né? Com certeza vocês estão com dúvida. Eu vou dar um exemplo para vocês de desenvolvimento sustentável. Atividade pesqueira. Você já imaginou se a atividade pesqueira fosse durante o ano todo, direto? O que iria acontecer? A médio ou a longo prazo, muitas espécies iriam desaparecer, né? Causando extinção das espécies e, a longo prazo, causando fome das famílias que dependem desse pescado, né? Isso ia causar o quê? Um desequilíbrio. É por isso que nós temos que respeitar a questão do defeso. Defesa é importante, por quê? Porque é o período de desova, né? O período que é o período de reprodução da espécie. Então, é fundamental para quem trabalha com a questão da pescaria respeitar o defeso, tá? Então, em outras palavras, há uma interação, ou seja, eu não vou tirar em excesso porque vai faltar para gerações futuras. Eu não vou matar porque vai sumir. Vocês entenderam? Então, vocês têm que ter toda essa questão da conscientização. Então, que é fundamental você trabalhar a conscientização e, além disso, praticar mesmo. Porque a gente vê muita gente falando coisa bonita, mas dentro de escritório, dentro de salas fechadas, e não consegue vivenciar a realidade, né? E a realidade, ela é bem diferente, né? A gente fala que tem alguns ambientalistas do sul do Brasil que precisam conhecer a nossa realidade. E a nossa realidade, ela é um pouco diferente da realidade deles, né? Algumas políticas que são colocadas lá não se estabelecem para cá, né? Porque são realidades diferentes. Não, o desenvolvimento sustentável se apoia em 3 eixos básicos: ambiental, econômico e social. E eu diria que, na verdade, tem um 4º eixo, que é o cultural, que não foi colocado aqui, que é fundamental. Depois vou falar de cada eixo e, no final, vou falar do cultural. Tá? Edna vai me ajudar de novo. Sustentabilidade ambiental refere-se à preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade encontre um equilíbrio entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais sem prejudicar a natureza. Interessante isso aí. A sustentabilidade ambiental. Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que pega, que eu acho bonito, vou colocar um aspersor de irrigação. A gente sabe que a irrigação é uma das responsáveis por mais desperdício de água, né? Ela desperdiça muita água. Se você não colocar ela calculada certinho, ela vai desperdiçar muita água. Eu vou colocar por aspersor, aquele que faz o giro, né? É o chuveirinho. Esse aí, muitas vezes, mal calculado, ele vai só desperdiçar água. Quer dizer, e a água é um bem que ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Sem água, a gente não vive, né? Em vez de você colocar um aspersor desse, que dá você fazer a sua irrigação por gotejamento. O que é gotejamento? Você pega aquelas mangueiras, né? Você compra por metro e vai fazendo os furinhos bem no pé da planta. Ou seja, não vai desperdiçar água. Porque, como eu falei, a questão ambiental é importante não só para o teu presente, mas para o futuro da tua geração, dos teus filhos, dos teus netos, aí por diante, né? Você deve perguntar, mas a água tem abundância. Talvez tenha abundância em nossa região, mas se você soubesse que tem países na Ásia, na África, que brigam por água, pois é, tem países que guerreiam por água.
Então, a água, para a gente que é abundância, para outros países e outra região, não tem tanto assim, né? Então, para você trabalhar e preservar, você tem que ter essa conscientização, né? Que vai servir para mim, mas eu vou garantir a sobrevivência dos meus futuros, da espécie humana, tá? Ed? Sustentabilidade social refere-se à participação ativa da população no que tange ao desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visem ao bem-estar e igualdade de todos, em consonância com a preservação do meio ambiente. Essa parte é interessante, essa parte da sustentabilidade social. É tentar, através de juntar os esforços dentro das áreas, em todos os locais onde há a sociedade, para ter acesso às políticas, né, governamentais, né, que se possa beneficiar um todo como tal. Vou dar um exemplo para vocês. A questão dos projetos. Já pensou? Se só uns são financiados, outros não, o que vai acontecer? Uns vão desistir, né? Mas não vou mais ficar no meu lote, não. Eu não tenho apoio, né? Eu não consegui acessar a política pública, eu não tenho apoio. O que vai acontecer? Vai acontecer o que chamamos de êxito rural. Eu chamo, na verdade, de exílio rural. Sem apoio da base dos governantes, sem apoio do poder público. O que ele vai fazer? Ele vai migrar. Ele vai para as periferias das cidades, né? Ele vai, se nós chamamos aqueles bolsões, né? O que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio. Ou seja, as cidades vão inflamar, vai ter aumento de violência, vai ter aumento de miséria, né? Porque o agricultor, ele vive basicamente do sustento dele da roça. E na cidade é uma outra realidade, é um outro ambiente para ele, né? Como é que ele vai sobreviver? E aí, que essas políticas que englobam, tem que englobar todos. Não ficar uma política exclusiva, exclui uns, outros pegam, outros não pegam, né? Você vê o caso de vocês aí, vocês têm todos dentro do assentamento, tem energia, né? É uma política pública que chegou a todos. Estão tendo a casa de vocês, querendo ou não, aos pouquinhos, mas estão conseguindo. Quer dizer, ninguém está ficando para lá, para trás. Todo está interligado, todo está ficando no mesmo nível. Então, quando essas políticas sociais chegam, elas diminuem essa questão do êxito rural, né? Ou seja, vai causar menos impactos. A quantidade de agricultor trabalhando no campo vai aumentar a produção de alimento, né? Vai diminuir a fome. Ou seja, tudo está interligado. Então, essa parte social é quando você vê a sociedade como um todo, né? Não vê ela por partes. Você tem que enquadrar todos. Tem que chamar todos para ser participativo, né? Vamos lá, Ed. Sustentabilidade econômica. Refere-se ao modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar o suprimento das necessidades da geração futura. Mas antes de eu passar para o Nairo, eu quero só comentar um pouquinho aqui. Posso, Nairo? Posso quebrar o protocolo? Pode. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Aqui na sustentabilidade social, aonde nós todos estamos inseridos. Nosso município é um grande potencial no que se refere ao desenvolvimento social, rural, principalmente, porque o nosso município, ele chega a ser mais de 50% rural. E temos o turismo no município, que é todo na área rural. Dos 100% de turismo que temos no centro, digamos que seja 20%. Então, quando a gente vê esse desenvolvimento, essa garantia de direitos, essas políticas públicas chegando para que possa trazer desenvolvimento, trabalho, emprego e renda para o município, a população melhora. Ela não precisa sair do campo para ir para a cidade, ela não precisa necessariamente fazer essa migração, porque um lote de vocês é a empresa que vocês têm.
No centro da cidade, os empresários, eles não têm no nome deles um lote de terra, e vocês têm. Então, vamos caminhar juntos, vamos nos dar as mãos para ir em busca de melhoria para todos os moradores de Santa Bárbara, em específico, a grande melhoria que a agricultura familiar merece. Tá bom? Um abraço, muito obrigada. E vamos participar, vamos perguntar, vamos questionar. A atividade ela é para isso, para a gente fazer essa troca de conhecimento, tirar as dúvidas das ações, das implantações do projeto com vocês, tá bom? Obrigado, Edna. Complementar, muito bom. A Edna leu para a gente da sustentabilidade econômica, né? Vou dar um exemplo para vocês, uma horta orgânica. Vocês estão na fase do menos é mais, né? Menos é mais. A horta orgânica, ela exemplifica muito bem isso. Quando você trabalha numa horta orgânica, você vai ter gasto menor com adubação, com a questão dos fungicidas, com a questão dos defensivos agrícolas, né? O que vai acontecer? Você tem um gasto menor, você vai ter uma produção saudável que você vai vender para o consumidor saudável, né? E você vai ter um aumento na sua renda. Por quê? Um produto de qualidade, é um produto saudável que não degrada o solo. Então, quando se fala que o menos é mais, se refere nessa questão. Você vai gastar menos com defensivos, você vai danificar muito menos, matar muito menos a questão dos micro-organismos do solo, né? Você vai diminuir os impactos e você vai aumentar a sua renda, porque você vai oferecer um produto de qualidade, é um produto saudável, né? Então, essa questão do menos a mais, ela é bem clara nessa questão econômica aqui. Mata ciliar. Vamos falar um pouco da mata ciliar. Tem alguma pergunta em relação a essa questão aí? Ninguém levantou a mão? Está todo mundo entendendo? Quem cala, consente. Então, vamos lá, galera. Tá? Vamos passar, então. Mata ciliar é definida como uma vegetação florestal que cobre cada margem que acompanha nascentes, igarapés, rios, lagos, etc., no decorrer do seu leito. Estão vendo aqui nessa figura 2 aqui, a mata, ó. O leito, né, ele vai correndo do igarapé, e aqui a mata dos dois lados. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, né? Olha aqui, ó. A mata ciliar contribui com a quantidade e a qualidade da água disponível, retém sedimentos, os nutrientes carregados pela chuva e parte dos poluentes químicos, evitando a poluição de águas. Evitar o assoreamento do leito das nascentes, igarapés e dos rios. Tá? Evita. Aqui. Só vamos falar um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo uma vegetação aqui, que ela tem a mata ciliar, que ela segura o solo, e essa aqui sem a vegetação. O solo está caindo. O que vai acontecer? Ele vai aterrar todo esse leito, né? E quando as chuvas fortes vierem, esse leito, como vai estar raso, essa água vai sair, ela vai espalhar. O que acontece são as enchentes. Né? Especificamente para a nossa região, essa questão da vegetação, da mata ciliar, que ela é importante por quê? Nosso solo, fisicamente, são solos ricos, mas quimicamente são solos pobres. Aí pergunta, por quê? Porque fisicamente ele é rico? Porque, olha só, nossa região, o índice de chuva chega a 2.500 milímetros por metro quadrado. Ou seja, 2.500 litros sendo jogados no metro quadrado. E eles são resistentes, eles aguentam, né? Se for comparar nosso solo com o solo nordestino, lá é mais cheio de vossoroca, de erosão, e o nosso solo nem tanto são assim. Então, fisicamente, eles são resistentes. Mas, quimicamente, eles são pobres. Por quê? Todos esses nutrientes aqui são lavados. Eles são lavados, né? Na lavagem, que nós chamamos de processo de lixiviação, nada mais é que a lavagem desse solo. E esses nutrientes que alimentam as plantas, eles vão todos se perder aqui, ó, dos leitos. Por isso que é fundamental
essa questão de preservar as matas. Tá? Não só a mata ciliar, mas toda uma mata como geral. Por quê? Uma planta de porte grande, ela tem uma raiz profunda. E tem várias raízes. Essas raízes secundárias, chamam aquelas raízes que são espalhadas, que espalham, elas vão segurar o solo. Quando tiver enxurrado, o solo vier, elas seguram esse solo, não deixando essa terra, com todos esses nutrientes, vir se perder aqui nos leitos dos igarapés, ou dos rios, ou dos lagos, como foi falado aqui. Então, a função dessa planta é segurar esse solo, e além disso, muito desses nutrientes que se perdem também para as profundidades do solo, como essa planta tem a raiz profunda, o que é que ela faz? Ela se alimenta desses nutrientes que vão lá para as profundidades do solo, para as profundezas, e aí, alimentada, esses nutrientes são espalhados para folhas e frutos, e quando essas folhas e frutos caem, eles são decompostos e vão servir de alimento para essas plantinhas aqui que não têm a raiz profunda. Veja só como tudo é uma ciclagem, né? Tudo está interligado. Uma planta maior vai nutrir o solo com as plantas que têm raízes menores. Então, a função fundamental é você deixar essas matas aqui sempre cobertas, as margens cobertas com a vegetação. Tá? Entendido aí alguma pergunta? Quem cala, consente. Vamos indo? Nós temos aqui a relação leito-mata ciliar. Aí nós temos uma nascente aqui. Bem aqui está a nascente, tá? A nascente você tem que deixar, em média, ao redor, um raio de 50 metros. Ou seja, do meio da nascente, a vegetação dela tem que ser aqui um raio de 50 metros, tem que ter vegetação. Outra questão aqui. A 100 metros linear aqui, ó, corrido, você não pode fazer nada. Você não pode fazer tanque de peixe, não pode desmatar. Principalmente por quê? É o começo, é onde o leito está pegando força, onde o igarapé está pegando força, está começando a ter volume. Se você faz tanque de peixe aqui, que muita gente já ouviu e fez, você já está desviando o leito, né? Está diminuindo a força dessa água. E quando você desmata também aqui, você vai matar, porque você já vai aterrando o leito da nascente no começo. Então, pelo menos 100 metros, essa vegetação tem que estar inteira, sem nenhum tipo de desmate, ou nenhum tipo de trabalho sendo feito nela, que não é a questão de piscicultura. Pelo menos 100 metros da nascente, do início da nascente. Tá? A mata ciliar é proporcional ao leito. Por exemplo, eu tenho um leito aqui até 10 metros de comprimento, de largura aqui, ó. Desculpa, 10 metros de largura. Então, minha mata ciliar, aqui dos lados, ela vai ter a largura de 30 metros, dos dois lados, tá? Tem alguns casos que eu preservo, mas meu vizinho não preserva. Se você preserva seu lado, o vizinho não preserva, o lado dele está cometendo crime ambiental. É passivo de penalidade. E assim por diante. Ó. Então, até 10 metros, 30 metros de mata de cada lado. Tá? Aí por diante, de 10 a 50 metros, 50 metros de mata ciliar de cada lado. E aí por diante, nós temos esse cálculo aí que chega até uma largura de 600 metros de leito. Aí 500 metros de mata de cada lado. Aqui nós temos os lagos também, tá? Que é a mesma situação quase da nascente. Tá? Vamos chamar minha amiga Edna, que está me ajudando, porque às vezes a garganta às vezes trava. Área de Preservação Permanente, a APP. Conforme definição da Lei número 12.651, de 2012, a área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Obrigado. Viu só, né? Quanto é importante a área de preservação.
Nós temos alguns casos aqui no assentamento, e aí que nós pegamos alguns CAS, né? Cadastro Ambiental Rural. O cadastro ambiental rural, basicamente, ele é para dessas questões ambientais, né? A questão se você tem área de preservação permanente, se você tem reserva legal, se você tem área em consolidação, as nascentes, toda essa questão ambiental. Muita gente confunde que o CAR ele é para medir só os 4 cantos do terreno. Não. A função do CAR não é essa. A função do cadastro ambiental rural é ver essas questões. E o CAR de assentamento ele é diferente de um CAR de uma outra área. Por quê? Quando o assentamento, muitos assentamentos, não digo o caso de vocês especificamente, mas outros assentamentos foram desapropriados, eram fazendas. E lá só tinha pastagem. Então, o governo baixou uma norma que o CAR que ia valer era o CAR do assentamento. CAR geral do assentamento. Por quê? Porque dentro do CAR do assentamento, você ainda vai conseguir identificar alguns locais que ainda tem alguma área de reserva, ainda tem uma matinha. E se você fosse validar o CAR individual, já pensou você ia penalizar o agricultor. Por quê? O CAR individual, ele te dá o mapa da tua área, da tua realidade ali. Já pensou o agricultor que pegou a área toda desmatada? Como é que ele vai justificar na Secretaria de Meio Ambiente que ele tem que ele pegou a área de reserva, não tem mais reserva porque não tinha mata, né? Como é que ele vai justificar que não tem mais APP? Então, o que o INCRA fez? Vamos tirar a reserva do geral. Aí pode ser justificado. É por isso que o mapa que vale são o mapa de assentamento é mapa coletivo. Aqueles mapas individuais, a CIMA não analisa, porque não tem validade, porque ela entende da mesma situação. Se eu for analisar um mapa de um agricultor aqui individual, eu não vou ver nenhuma área de reserva, não vou ver nada, por que eu vou analisar o mapa, se não tem nada? Então, o que vale para vocês, e o que é aceito pela legislação, é o CAR, nós chamamos de CAR do assentamento, que vocês receberam aí. Se você for ver lá atrás, está toda a especificação da área do assentamento, a área total do assentamento, o que tem de reserva legal, o que não tem de reserva do assentamento. Dentro desse CAR, na última folha que vocês receberam, tem todas as especificações, né? Aí tem muita gente, porque eu quero meu individual. Até o INCRA tem o mesmo mapinha para muitos, lá tem a medição do lote de cada um. Mas nesse mapinha do INCRA não diz que tem área de reserva, não tem nada. Você quer, o mapinha que tem é realmente as medidas do lote. O mapa que fala da questão ambiental é a questão do cada assentamento que nós entregamos para cada um. Tá? Então é importante vocês terem esse CAR, que lá que consta essa questão de recursos. Porque quando o INCRA for bater e for ver lá, essas áreas de reserva que foi feito no CAR tem que ainda estar lá sendo preservada. Vocês entenderam? Nós já passamos disso aqui, nós vamos ver. Nós já falamos aqui da questão da mata ciliar, né, das nascentes, a distância, né? E só uma questão aqui que falha, a questão dos morros. Aqui também não é um caso muito recorrente na nossa região. Tem muita gente que acontece, desmata o morro, né, nós chamamos da cabeça do morro, né, o topo do morro. O que acontece? Essa terra que vem lá em cima, ela vai e causa deslizamento. Em regiões como o Sudeste, São Paulo, Minas, ali naquela região, são áreas de morro. Aqui por lá vocês veem nos jornais de deslizamento de terra. O que aconteceu? São áreas que eram para ser preservadas devido à questão de moradia, à questão da pobreza mesmo, não tem onde morar. Eles invadem essas áreas e fazem casas aqui, né? Desmatam tudo isso aqui. E o que acontece? Quando começam as chuvas, esse solo vem todo para baixo, né? É por isso que acontece muita tragédia, porque não é para desmatar essas encostas, chamam as cabeças aqui. O topo de morros, de montanha, não é permitido desmatar. Tá? Olha. Venha, Edna. Vamos lá. Uso do carvão vegetal. Licenciamento da atividade de produção de carvão vegetal em fornos. Para a agricultura familiar, nos termos da lei,
11.326 de 2006 é para a instalação de até 4 fornos para a produção de carvão vegetal, com capacidade individual de até 15 metros quadrados. Deverão ser observados os seguintes critérios. Isso aí. Não vou. Passa. Isso. Primeiro, a distância mínima de 100 metros de residências, prédios públicos ou privados, rodovias e ferrovias. Segunda, localização em áreas rurais consolidadas, consoantes inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, de acordo com as regras do artigo 61A da Lei Federal 12.651 de 2012, processo de licenciamento simplificado e isento de anotação de responsabilidade técnica. Obrigado, Edna. Essa questão do carvão, ela é preocupante, mas, que nem eu falei para vocês, vocês vivem em situações diferentes das cidades, né? O que é interessante é vocês aproveitar essa madeira, que às vezes caída mesmo, né? Resultado do preparo diário de vocês, né? Vocês podem aproveitar. Ou então, quando for derrubar, para cada árvore derrubada, que tal vocês plantarem? Uma mandirobeira, uma castanheira, né? Porque aí é a questão da reposição. E ter muito cuidado. Eu vi gente derrubando planta-mãe. Que eu digo planta-mãe são aquelas plantas grandes que os frutos vão servir para povoar novas florestas, né? Novos ambientes. Quando derruba uma planta-mãe dessa, como ela é enorme, ela causa um enorme desmatamento, clareiras na floresta. E, além disso, ela que será uma repositora da floresta, através dos seus frutos, das sementes, ela vai deixar um espaço, vai diminuir essa questão da vegetação. Então, é recomendado que vocês que trabalhem com essa questão do carvão, fazer essa reposição, né, da vegetação, é importante. E aí eu já estava citando a andiroba, que além de repor a questão da vegetação, ela ainda vai servir de fonte de renda para vocês, né? A questão da castanha também. Repõe a vegetação e serve de renda. Ou seja, vocês estão com dois focos aí, na questão ambiental, que é fundamental, e na questão de melhorar a qualidade de vida de vocês, que é fundamental. Eu jamais vou dizer assim, não façam carvão, não façam nada, deixe lá a madeira estragar. Não, vocês podem aproveitar para a subsistência de vocês, para a qualidade de vocês, para a vida de vocês, mas contando que vocês tenham essa consciência de repor a vegetação, que é fundamental, ter esse equilíbrio. Desde o começo a gente está falando da questão do equilíbrio mental. Vocês nunca devem esquecer que vocês fazem parte do meio, vocês são peça fundamental desse meio. O meio ambiente não é fora vocês se incluem nesse, nós estamos inclusos no meio ambiente. Nós somos meio ambiente. Né? O meio ambiente não é uma roda sozinha, que se move sozinha. Você está lá, você faz parte dessa engrenagem. Práticas sustentáveis. Vamos lá. Vamos lá, Naira. Práticas de conservação do solo. O solo é um dos elementos mais importantes do setor agropecuário. É a fonte de nutrientes e de água para as plantas, além de ser o elemento de sustentação que possibilita o estabelecimento e desenvolvimento das plantas. Nesse sentido, é essencial saber conservar. Bem, obrigado. Fundamental a conservação do solo. Aí você tem uma série de práticas. Essa questão da nossa região, principalmente, se a gente puder colocar nosso solo maior tempo coberto de vegetação, é melhor, porque assim ele não é lavado. Como eu falei para vocês, nosso índice pluviométrico é muito grande. E quando você cobre esse solo, você minimiza essa questão da lavagem do solo. Você minimiza a perda de nutrientes para as plantas, né? Então você tem uma série de cuidados que precisa ser feito. Olha aí, a rotação de cultura. Vamos lá.
Rotação de culturas. Algumas culturas são consideradas complementares, e isto é o que falta para uma... Pode estar sobrando para outra. Ah, tá. O que falta para uma pode estar sobrando para outra. Nesta esteira, ao manejar culturas diferentes e promover a rotação delas no solo, utiliza-se menos adubos e defensivos. Com isso, evita-se também a perda de qualidade do solo. Interessante. Muito interessante, né? Essa questão da rotação de cultura, a gente faz muito questão da horta, né, da hortaliça, mas a questão também dos plantios. Por exemplo, o plantio você vai plantar numa área, eu vou plantar primeiro a mandioca, depois eu planto milho, depois eu planto feijão. Ou seja, você tem que ter essa noção. O feijão, nós chamamos de uma leguminosa. Todas as leguminosas, ela tem uma particularidade, que ela tem uma bactéria na raiz dela chamada rizóbio. Essa bactéria, ela absorve nitrogênio atmosférico. Então, é a única planta, são as leguminosas, que tem essa bactéria. Então, o que acontece? Quando você deixa o feijão, depois de colheita, e você pega ele e deixa lá no solo, ele vai enriquecer muito esse solo. Por quê? Ele já faz parte da adubação, ele consegue trazer o nitrogênio do ar, absorver através das raízes, e que ele vai enriquecer esse solo. Então, quando você faz esse processo de rotação, você primeiro coloca o feijão para fazer esse processo rotativo, né? Depois você tira o feijão, deixa lá, essa palha dele vai ser incorporada ao solo, e depois você pode plantar uma outra cultura, porque ela tem essa função. E tem casos não, que você pode pegar e tem nós chamamos de feijão de porco, mucuna, outras leguminosas que você pode estar incorporando nesse solo para enriquecer ele, tá? É muito importante isso. E outra situação também, a rotação de cultura faz com que uma praga que ataque uma determinada cultura, ela não vai atacar a outra. Então, você desacostuma, no ensino popular, você desabilita essa praga que está atacando essa mesma cultura. Se você deixar ela por muito tempo, essa cultura lá, então ela vai se acostumando lá. A cultura vai enfraquecendo, o solo vai enfraquecendo. Então, vai ser mais propício à questão das doenças. Nairo, Elisa levantou a mão. Vamos lá. Pode perguntar, Elisa. Liga seu microfone, Elisa. Elísia. Pode falar, Elísia. Pode perguntar para a gente. Só liga o microfone, por favor. Aperta bem em cima do microfone que sai essa taguinha de proibido. Aí você pode falar que sai o seu áudio, tá, Elísia? Pergunte. Pode perguntar. É o Idelmar que quer perguntar. Pode perguntar, Idelmar. Não, boa tarde. Eu queria só reforçar aqui uma questão relacionada à questão da derrubação, aproveitamento de madeira, essas coisas, né? Queria reforçar assim, que é interessante. A gente sabe que a gente deu um salto de muita qualidade para o município, né, relacionado a gente acabamos com a monocultura do município, né, que na época só tinha dendê, e automaticamente a gente foi fortalecendo. Só que o agricultor ele precisa verdadeiramente sempre estar bem orientado, né, porque quando tu desmata, mesmo que tu venha plantando, mas tu desmata e toca fogo, né, é até interessante a gente começar a conscientizar as pessoas a eliminar essa questão de fogo, né? Aproveitar sim a madeira, porque a gente precisa melhorar a economia e tu acaba aproveitando, né? E eu queria que reforçasse assim, começasse a reforçar, a conscientizar mais sobre a questão da queimada, né? E também tu aumenta a tua qualidade de vida, né? Quando tu mora numa área dessa aqui, que tu elimina a monocultura, tu planta várias coisas, tu consegue reflorestar. Como a gente falaste, é interessante essa questão da gente incentivar, de tu plantar outras espécies na região. Isso é muito importante, porque há muito tempo atrás aí já existia, né? Castanha,
e várias espécies. Era só isso mesmo que eu queria. Muito obrigado pela participação, Edelmar. Muito obrigado mesmo. Essa questão mesmo, para te ter uma ideia, essas espécies, aqui no Pará, o maior produtor de castanha era a região de Marabá. Para ter uma ideia, a região de Marabá, ali naquela região, era o maior produtor de castanha do Pará. E hoje não se produz um pé de castanha lá. Não produz nada. Hoje o é voltado para lá para a questão da pecuária. Quer dizer, é uma situação que foi a maior produtora, foi esquecida a questão da pecuária, né? da produção da castanha, mas ficou muito limitada. Ela é limitada para grandes agricultores, a produção pecuária, porque pequenos agricultores você vai ter quê? Uma vaca com um hectare ano. Já pensou? Uma vaca com um hectare ano, daqui de 1 ano e meio, 2 meses, você vai ter 3 anos, você vai ter uma renda de 2 mil. Aí você pega mais de 24 meses, divide esses 2 mil, quanto você vai ter de dinheiro? 2 mil por 24 meses. E fora os gastos. Né? Enquanto você podia diversificar. Outra situação bem clara que aconteceu na nossa região, principalmente no Nordeste, foi a região de Tomé Açu. Tomé Açu era o maior produtor de pimenta do reino. Mas só que só viu da pimenta. Era o monocultura da pimenta. Eu chegava lá, era pimenta por todo lado, era só pimenta. Trabalhei lá muito tempo. Né? Então era pimenta, os agricultores só trabalhavam com pimenta, porque viu o grande, viu o pequeno. E o pequeno tem essa mania de se espelhar no grande. E às vezes de forma errada. E o que aconteceu lá? Quando começou o ataque da fusariose, que é um fungo de solo, que mata a raiz, foi um desespero. Teve até japonês se matando. Porque estava perdendo toda a cultura deles. Mas foi preciso esse sofrimento todo para eles mudarem a concepção. Hoje, Tomé Açu é dos principais produtores de frutíferas. Eles trabalham muito com a questão do sistema agroflorestal. Né? Eu já dei orientação para lá, já trabalhei muito com eles lá naquela região. E eles têm uma coisa que é bem interessante. A união deles, né, formou a Canta, né, que pega toda essa produção, beneficia e vende para todos os países. Então, quer dizer, de um sofrimento, eles cavaram uma oportunidade. Eu espero que essa visão de assentamento de vocês, e lá também tem muito assentamento, vocês tenham essa visão. E você falou uma verdade. Aqui antes era só o Dendê, né? Já saímos do Dendê. Para que queremos Dendê? Já saímos do Dendê. Hoje, o nosso trabalho é a diversificação. Pequeno agricultor, ele não pode se espelhar em uma empresa que tem várias e várias fontes de renda. É interessante. Olha só. Eu vejo por aí alguns entusiastas do Dendê, mas o Dendê é uma cultura que vai beneficiar só um. Eu estou entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, essa situação aí tem que ter muito cuidado. Primeiro, Dendê não pode ser justificativa como questão de reflorestamento. Por quê? Quando você faz a questão do reflorestamento, da recomposição da vegetação nativa, você pega espécie nativa da região. E o Dendê não é uma espécie nativa da região, ela é uma espécie africana. Desenvolveram algumas variedades, mas é uma espécie africana. Ela não é nativa da região. E como é que você vai povoar uma espécie que não é nativa, nem do teu país? Né? Essa é uma grande questão. Vamos lá. Falando também? Pode ler. Então vamos continuar, vamos falar um pouquinho sobre o replantio de espécies nativas, né? O produtor pode estar replantando espécies como jabuticaba, cacau, dendê, açaí, banana, cerola e cupaíba na lavoura, mantendo uma cobertura florestal e contribuindo com sua renda ao possibilitar a venda de mais produtos como frutas, sementes, óleos e etc. Aqui que eu digo, essa questão do Dendê aqui, ó. Eles colocaram aqui, mas esse aqui não é recomendável, tá? Esqueçam isso aqui, por enquanto, tá? Porque eu ainda não vi nessa nossa região amazônica Dendê ser fonte de reflorestamento. O Dendê, na verdade, é fonte de riqueza para os grandes empresários. Mas fonte de reflorestamento que vai beneficiar a cadeia da fauna e da flora, a cadeia, o pequeno agricultor através da cadeia,
É difícil. Porque quando você pega nessa região do Dendê, na carne dessa exploração, na qual você fica... Aí nós fica escravizado praticamente de uma empresa, o que acontece? Só quem vai ganhar vai ser a empresa, as empresas. O pequeno agricultor, o solo, a fauna, a flora, não ganha nada, porque só é retirado de lá. Né? Então, tem que ter muito cuidado nessa situação aqui. Tá? Vamos lá no controle de queimadas, que meu nosso colega Iltlemar colocou. Muito importante, Ademar, sua fala. Muito obrigada, porque deu para a gente perceber através da sua fala que está entendendo, está sendo compreendida a nossa intenção. Estamos passando para vocês. Com a queimada, vocês perdem a madeira do carvão, perdem o adubo das plantas, o fortalecimento do solo, né? Então, vamos lá. A queimada é a última alternativa para a limpeza da área, pois, além de eliminar os restos vegetais, precursores na formação da matéria orgânica do solo, ainda prejudica a atmosfera pela liberação de gases que contribuem para o aquecimento global. Controlar a queimada consiste em manejar o fogo nas áreas previamente estabelecidas, no sentido de prevenir a ocorrência de incêndios. Muito obrigado, Edna. Essa questão da queimada eu bato muito também, mas eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu sou a Dona Ruth. Eu queria fazer uma pergunta. Sobre essa replantação, né, da área florestal, para fazer o plantio de andiroba, a gente pode fazer isso? Pode. Pode? E aonde eu consigo a semente da andiroba para fazer esse plantio? Alguém quer responder aqui? Né? Aqui na tem da sala daqui da secretaria? Até mesmo dentro do assentamento tem pessoas que já estão produzindo andiroba. Por exemplo, a dona Baixinha, lá do Polo 2, ela produz andiroba. Né? Você pode plantar ela. Aqui na Sagre também tem. E a dona Ângela do Polo 4, você pode conseguir essas sementes e fazer a muda e plantar. Tá? E você fazer a plantação, como é? A gente orienta você a fazer a plantação, sim. Espaçamento, a cova, tudo isso é a parte que a gente pode fazer com vocês. Porque aqui em Benevite, aqui no Maratá, tem uma vizinha aqui da minha filha que tem um pé de andiroba, ela tem um pé de andiroba só. E esse pé de andiroba, ela tira e vende andiroba. Pois é. E é coisa blindada. Eu falando, você, além de reflorestar, você aproveita esse recurso. Aí, como eu estava na casa da minha mãe, foi difícil entrar lá, mas consegui. Eu vi que foi derrubado uma parte, né? E aí eu queria, já que você está falando isso, eu queria saber se tem possibilidade de fazer esse plantio. Tem sim, com certeza tem sim. E precisar da nossa orientação e do nosso apoio, pode contar com a gente, tá? Vamos lá, sim. Querer. Oba, mais uma, graças a Deus. Eu querer. Ok. Vamos lá, controle de queimada. A Edna falou aqui. Tem muita gente que diz assim, mas se eu não queimar, eu não vou produzir. Há uma questão, a queimada, quando você queima a tua área, no primeiro ano, ela produz bem. Por que ela produz? Porque o que aconteceu? O teu solo deixou um pouco da cinza lá, e a cinza ela é rica em fósforo, né? Então ela vai fazer a planta produzir só no teu primeiro ano. Depois ela começa a definhar, porque não tem nenhum nutriente. Aquele teu solo ele foi destruído por quê? Porque o fogo ele mata. Nós chamamos de micro-organismos, que não são os pequenos micro-organismos do solo, que eles fazem a decomposição dos nutrientes. O que são esses nutrientes? São restos de folha, restos de galho, restos de fruto, que no solo eles vão ser decompostos e vão servir de alimento para a planta. Ou seja, quando você faz essa queimada no primeiro ano, você vai ter produzido, porque ainda tem uma questão do fósforo, né, que são as cinzas que a gente chama, que ficou lá, ele vai dar uma produção mais ou menos. Mas no segundo ano, a gente não consegue mais produzir, porque não tem mais nenhum tipo de nutriente. Então, se torna prejudicial, porque aí tu está
tu está condenando o teu solo à infertilidade, a não produzir. Muitos faziam isso, o que aconteceu? Fazia todo ano, fazia o roçado aqui, fazia o ali, e fazia, nós chamamos de roçado de toco, né? Faz para cá, faz para ali. Hoje, eu ainda vejo alguns fazendo, por falta da questão de recursos. Mas isso passa da questão da capacidade de sustentabilidade social. Questão, se vocês começarem a ter essa consciência que a gente vai se unir, vamos comprar um trator, vamos comprar um maquinário, também não pense que também não causa impacto, tudo causa impacto. O excesso de mecanização, ela causa a compactação do solo. Então, você tem que ter todo cuidado para fazer. Bom, por exemplo, uma das alternativas foi encontrada no Tomé-Sul, essa questão. Nós vamos fazer a questão do sistema florestal porque são culturas que duram anos e anos, nós chamamos de cultura perene. Tem cultura que é para a vida toda aí. Então, você não vai precisar mais fazer o preparo de solo. Fez uma vez o preparo de solo, você vai ter renda durante o ano todo, porque são várias culturas dando renda, né? E você vai diminuir seus gastos. Ou seja, você prepara o solo uma vez, aí você diminui os impactos ambientais. Não tem queimada, só usou uma vez a mecanização, né? Preparou o teu solo, e ali é só a questão mesmo de adubar, adubação mesmo natural, que você pode até fazer uma compostagem na casa de vocês, usar adubo que tem na área de vocês, para adubar essas plantas. E aí ela vai produzir direto, sem estar danificando o solo. Só botar essa questão da queimada. Mas essa questão que ele fala, para controlar a queimada, ela é muito difícil. Mas a gente pode dar alguns, por exemplo, fazer o acero, né? É uma prevenção. Você faz o acero em torno do local onde você vai queimar, né? Pelo menos de 2 a 3 metros de acero ou em torno. Ralear a vegetação, tanto na parte aérea, ralear de lá, como na parte de terra, o fogo não passar. Você pode fazer o fogo. E quando você for queimar, você avisar teu vizinho para ficar de prontidão também, né? Fazer tipo uma guarda, vai ter que estar com abafadores, ou feito de palha, ou com abafador para abafar, caso esse fogo passe. Né? Então, ficar de sobreaviso. Outra questão também é a hora de fogo. Geralmente, ou é cedinho da manhã, porque o vento está fraco, ou à tardezinha. Você vê bem o horário que o vento está fraco para botar o fogo. Tá? Mas essa questão, se vocês se organizarem, se vocês estiverem fortalecidos através das organizações sociais de vocês, vocês não vão precisar degradar solo, queimar, matar todos os micro-organismos do solo para produzir. Né? Pelo contrário, vocês vão dar longevidade à produção de vocês vão dar qualidade de vida para a família de vocês vão estar pensando nas gerações futuras, né? E vocês vão estar melhorando a renda de vocês. E também melhorando a qualidade de vida de quem mora nas cidades. Porque nós somos todos interligados. Foi falado, né? Já foi falado isso aqui também. Compostagem. Então, vamos lá falar das práticas de compostagem. Processo ambientalmente seguro, além de gerar o aumento da saúde do solo, redução da erosão do solo, redução de doenças de plantas, manutenção da temperatura e estabilização do pH do solo, ativação da vida do solo e a redução de odor. Portanto, é necessário estar utilizando todos os restos de lavouras e capineiras, estercos de animais, aparas de gramas, folhas, galhos, resíduos de abatedouros, cama de aviário. Quase todo material de origem animal ou vegetal pode entrar na produção do composto. Essa questão da compostagem é muito importante, porque muitas vezes você tem um bocado de adubo lá e você não sabe o que está perdendo, né? Então, certo é você pegar, faz um monte, né? Não vamos fazer em bolo. Pega um pouco da terra preta ou do adubo que vocês têm lá, aí pega o resto de material. Você tem resto de palha, de bananeira, essas coisas, tem folha de bananeira, tem resto de palhagem, que eu chamo de arroz, de feijão, tudo. Vocês podem picar ele e colocar na segunda camada. Quer dizer, uma primeira camada de esterco de terra, a segunda camada de folhagem. O que vocês tiverem na questão de adubo, folhagem, pode ser a questão até mesmo a própria raspagem da mandioca lá, você raspa o material, você pode usar todo esse material. Então, vocês fazem em forma de bolo. Essa pilha média deve ter de 1,5 m a 2 metros.
para facilitar a questão do manuseio. Tá? Aí vocês podem cobrir ela com palha de açaí, que vocês têm bastante aí, né? E a cada 3 a 4 dias você dá uma mexida nela e deixar ela úmida. Tá? Você deixando ela úmida, para ela fazer esse processo de decomposição. Ela vai esquentar, para matar micro-organismos, que ela vai esquentar mesmo. Aqui, quando você pega ela e vocês apertam esse material, vê se ele está úmido. Ele não pode estar escorrendo. Se apertar e estiver escorrendo, porque está muito encharcado. Então, você aperta esse material e tem que estar úmido na mão de vocês. Ele não tem que estar encharcado, escorrendo. Tá? Aí vocês vão mexer nesse material, né? Em média, de 1 mês e meio a 2 meses, esse material já está todo decomposto e vai servir de nutriente para as plantas. Ou seja, além de você aproveitar todo esse material, fazer uma limpeza dentro da área de vocês têm um adubo de ótima qualidade. Aqui, ó, o exemplo. Aqui, eles fazendo aqui, ó. Ah. Estão fazendo aqui, estão colocando esse capim aqui vai vir por cima depois de colocar a terra, depois eles fazem uma nova fatia, e assim por diante. É como se estivesse fazendo uma fatia de bolo. Tá? Alguma dúvida? Esse material vai ficar disponível no grupo para vocês acessarem, tudo bem? Bem, pessoal, muito obrigado. Agradecer a GR Agradece, obrigado a vocês que tiraram o tempinho de vocês, né? Para vir conversar com a gente. Conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre aprende juntos, né? E para a gente é importante a participação de vocês. Quem não veio vai ficando cada vez mais para trás, né? Hoje, o mundo se faz diferente pelo conhecimento. Quem tem mais conhecimento avança. Quem tem menos vai ficando. Então, a gente sempre conta isso para vocês. Tenham sede de conhecimento, vão atrás, procurem, se informem, que vocês são, na área de vocês, são os empresários, né? Então, vocês precisam fazer isso produzir, né? Além de produzir com responsabilidade, produzir sempre olhando na questão ambiental. Tá? Muito obrigado. A gente vai falar alguma coisa? Pode falar disso do... Aí a gente vai dar alguns avisinhos para vocês. O processo para pegar o certificado. Essa atividade vai ter certificado, tá? Agradecer a participação de todos, tá? Que vocês fiquem atentos que a gente vai disponibilizar um link. Vocês coloquem o nome de vocês nesse link, vão acionar. Vou explicar para vocês no dia que o link estiver disponível, como vocês acessar aqui o nome de vocês que vai para o certificado, tá bom? Agradecer, essa é a nossa última atividade remota. Foram 3 atividades, né? Desde já, muito obrigada. Foi muito produtiva e participativa também. Qualquer dúvida, venham no escritório, parem a gente no assentamento, porque nós estamos trabalhando com vocês, para vocês e por vocês, tá bom? Muito obrigada, boa tarde, um bom fim de semana desde já, e Deus abençoe a todos.